Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dance muito mais varonil. Fim de mais um dia de serviço, quase 6 horas, um pouquinho mais de 6 horas, o sol se pondo, um crepúsculo, o lusco-fusco. Vou tentar não me estender muito para pegar ainda essa luz meio que, ainda que mortiça. Vamos abrir aqui, lógico, né? Uma petrazinha para lubrificar a goela. Uma petrazinha na minha caneca Castelo de Grayskull. E o assunto hoje, meus amigos, não é assim dos mais agradáveis, né? É um assunto meio controverso, espinhoso até. Que é sobre a questão, né, dos moradores de rua. E por que me veio a ideia de fazer um vídeo? Ontem, eu conversando com meu amigo Fabiano Caldeira, também tem blog, o cara é desenhista, tem canais do YouTube, o cara é um multitalento. Eu não sei por onde começou a conversa e acabou descambando nisso, dele reclamando para mim, reclamando não, constatando, não é? Que no bairro em que ele mora, está havendo um aumento muito grande, até fiz aqui um roteirinho para não esquecer de nada, um aumento muito grande do número de moradores de rua. E eu falei para ele que no bairro que eu moro, também, aqui praticamente não se via, e hoje eles estão nas praças, eles estão espalhados por aí. E não só isso, que mesmo em zonas da cidade, né, centrais, que eram consideradas, ainda são consideradas nobres, também está havendo um aumento muito grande desse pessoal, né? Eu trabalho numa avenida que já foi muito mais badalada antigamente, mas ainda é considerado um local nobre da cidade, muitos bancos, aquela coisa toda, né? E ali, e nas imediações, ali nas praças e adjacências, a gente vê um número muito grande desse pessoal. E aí, o Fabiano me contou uma história muito interessante, né? Parece piada, mas não é. Que se deu entre ele e um desses moradores de rua, que foi o que foi o estopim para esse vídeo, tá? Mas eu vou voltar nessa história do Fabiano, mais lá para o final do vídeo. Em relação ao morador de rua, essas pessoas, né, quando as outras normais passam por elas, eu creio que elas despertem nessas pessoas vários sentimentos, até misturas de sentimentos, não é? Mas tentando isolar esses sentimentos, ainda que eles possam acontecer juntos. Um primeiro sentimento que pode ter é um pouco de asco, de nojo, né, daquela pessoa. São pessoas que vivem sujas, mal cheirosas, provavelmente. Então tem um pouco de repulsa ali, né, do olfato, aquela coisa assim. Segundo, algumas têm medo. Tem medo de que eles possam agredir, tentar assaltar, alguma coisa desse jeito. Outras, talvez seja a maioria, se apiedam. E o apiedar que pode estar misturado, um pouco de nojo, um pouco né? Se apiedam daquela situação do cara, né? Elas tentam se projetar, tenta não, né? É inconsciente, elas se veem naquela situação que para elas seria insuportável e se apiedam. E tem uma outra parcela, que deve ser a menor, que são diferentes, que é o meu caso, tá? Mas nem sempre, assim, quando eu era muito jovenzinho, eu me apiedava um pouco desse pessoal. Mas quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos, quando eu era um trintão, um balzaquiano, eu lecionava numa outra cidade, inclusive, que não a minha cidade natal, fiquei 3 anos fora, e eu dava aula numa escola onde um dos professores de filosofia era um padre. Ele tinha lá as funções dele na igreja, mas tinha algumas horas livres, e ele dava aulas de filosofia ali, né? E uma vez conversando com ele, saiu esse assunto, e ele era um padre de uma paróquia, de um bairro carente, e eles trabalhavam com esse pessoal, né? Davam lá sopa, davam roupas, etc, etc. Só que eles davam daquela maneira: você está vendo isso aqui, só que eu vou te encaminhar para você fazer um serviço ali. Não era aquela coisa de graça, não é o cara que recebe a esmola na rua a troco de qualquer coisa. Isso o padre até era contra, porque você reforça aquela situação do cara. Eles davam lá, indicavam o cara, é um serviço avulso, um bico, né? Ele me disse assim, que raramente, inclusive, o cara aceitava aquilo. Então o sujeito, ele não quer trabalhar. A grosso modo, esse pessoal não quer trabalhar. Não aceitava, de vez em quando não aceitava. Às vezes o padre ligava para o lugar: o fulano foi, não apareceu, toma a sopinha dele, ia embora, voltava na outra semana. Mas eles iam tentando, né? A igreja tem isso de tentar.
E ele me falou uma vez, a gente não tem que ficar com dó desse pessoal, né, dessas pessoas, porque você não sabe, por exemplo, a vida dela, você não conhece a história da vida, você não sabe o que ela fez para estar nessa situação hoje. Ou melhor, ele falou, você não sabe o que ela não fez para estar nessa situação. E aí, meus amigos, aí a chave virou. É verdade. O que ela não fez para estar naquela situação? O que eu fiz, ou o que você, que eventualmente vai me assistir, por azar vai me assistir, ou o que eu fiz ou o que você fez para ter hoje a sua casa? O que eu fiz na minha vida para ter um apartamento legal hoje, que atenda as necessidades minhas, da minha família, né? O que eu fiz? Trabalhei desde muito novo, né? Tenho 52 anos, 58 anos hoje, tenho 42, quase 43 de contribuição, entre CLT e concurso, não sei quando vou me aposentar. O máximo que eu fiquei desempregado foram 2 ou 3 meses, nunca mais do que isso. Então eu trabalho já há 43 anos praticamente, batidão. O que eu fiz da vida? Aturo até hoje, um batente diário de 8 horas, hora para entrar, assina ponto, hora para sair, assina ponto, hora de almoço, sempre muito corrido, hora do cafezinho, não estou indo para o banheiro ainda, né? Você aguenta o quê? Você tem tarefas para fazer, você é chamado à sua responsabilidade, senão você vai tomar um puxão de orelha do chefe, em muitos casos justificável, você tem que aturar também esse tipo de coisa, né? Em outros casos você engole sapos, né? Além do trabalho, sai do trabalho, você paga imposto, você paga taxa, você paga energia, você paga gás, você paga condomínio. Se você não pagar naquele dia, você fica sem e fim de papo, né? Você paga IPTU, IPVA eu não paga porque eu não dirijo, mas minha esposa paga. Nada é seu, na verdade. Você paga, você comprou e você continua pagando as coisas para ter uma casa legal. Se eu não pago IPTU, vai acumulando, um dia isso aqui vai a leilão. Tá? Então eu comprei, mas não é meu, eu tenho que continuar pagando por isso. Tá? Então isso é outra coisa que eu faço para poder ter a minha casa. Aí você sai. Se tiver filho, você tem que cuidar desse filho, educar esse filho, participar da vida escolar desse filho. Esse filho ficou doente, você tem que levar ele no médico, você tem que se preocupar, você tem que estar sempre monitorando esse filho. Você tem que ir no mercado, você tem que comprar as coisas, abastecer a casa, você tem que fazer a comida, você tem que pôr o lixo para fora. Enfim, é uma rotina que a maioria das pessoas não percebe, porque já é uma rotina, é normal, mas é uma rotina assim, esmagadora, é uma rotina cruel, né? Agora, tudo isso para você ter a sua casa, você morar debaixo de um teto legal. Agora, e esse pessoal de rua? Alguma vez será que algum deles já se submeteu a esse tipo de coisa, a esse calvário? A aturar um chefe, a ter uma rotina de 8 horas de trabalho, hora para sair, hora para chegar, a pagar imposto, a pagar contas, se preocupar. Será que algum deles, né, já se submeteu a isso? Né? Eu duvido, meus amigos, eu duvido. Eu duvido mesmo. Ou pode acontecer casos muito esporádicos, mas a maioria não. Né? A maioria nunca quis se submeter a isso. Né? Então, os caras estão lá. E, agora, assim, imagina o seguinte, tudo isso que eu falei, todas essas responsabilidades, esse fardo que cai sobre as pessoas normais. Imagina se amanhã você não tivesse que pensar em nada disso. Não tivesse que ir para o trabalho, não tivesse que aguentar expediente, não tivesse que ir em mercado fazer compra, não tivesse que pagar imposto, não tivesse que se preocupar com o vencimento da conta, não tivesse que se preocupar com o convênio médico, não tivesse que se preocupar com nada do que eu falei, com nada. Seria uma vida ruim? Seria. Não seria, né, meu amigo? Não seria. Ah, mas tá na rua, coitado. Tem a questão da vulnerabilidade? Tem. Né? A questão da vulnerabilidade, né? Se bem que é uma troca, uma coisa pela outra. Eu largo o fardo e fico mais vulnerável. E esse vulnerável também é mais à noite, né? Porque durante o dia eles estão tão vulneráveis quanto qualquer um que ande pela rua, ainda mais num país violento como o nosso, né? Então à noite, em tempo de frio, realmente eles ficam mais vulneráveis. Mas é moeda de troca. Os caras não carregam nenhuma preocupação em relação a tudo que eu falei, né? Na verdade, eu acho que hoje em dia só 2 pessoas são livres. Os loucos, né? Aquele louco de pedra mesmo, né? Esses loucos de psiquiatra, de consultório particular de psiquiatra, e os caras de rua. Esses caras, eles têm todo o tempo do mundo para eles.
Para eles dispõem do tempo deles da maneira que eles quiserem. Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, come a hora que quer, não tem que se preocupar com esposa, com filho, com nada, com nada. Eles têm o tempo, eles são livres, eles fazem exatamente o que eles querem. Tá? É uma vida ruim? Não sei, eu não sei. Às vezes eu começo a pensar que talvez não seja tanto. Né? A partir do momento que o cara se adapta àquilo, que ele encontra o seu espaço naquela cadeia alimentar ali da rua, eu acho que o cara fica até bem. Fica até bem. Ele acostuma com as coisas. Ele acostuma. Né? E acho até que depois ele nem quer sair daqui. A maioria não quer sair daqui. Se você oferecer um emprego para o cara te xinga. Né? Aí sim ele fica agressivo. Né? Eu não tenho aqueles sentimentos que eu falei, né? Não tenho nojo do cara, não tenho nada, porque não vou abraçar o cara, não vou levar ele para tomar uma cerveja na minha casa, não tenho medo, porque eles não são agressivos, né? Eu nunca vi nenhum tipo de agressividade dele em relação às pessoas, já vi sair algumas farpas entre eles, acho que é questão de território, aquela coisa assim, né? Que todo bicho disputa território mesmo. E a coisa da piedade eu não tenho realmente por causa desse tipo de coisa assim, né? Não sei o que eles não fizeram na vida dele. E o cara que se adapta ali, dificilmente ele quer sair. Não quer. Você oferece emprego, ele te ignora, né? Na melhor das hipóteses, isso ele não te xingar. Você oferece para ele uma moradia, um lugar onde ele tenha que seguir regras, ele também não quer. Eu tenho um ex-aluno, hoje ele já é homem feito, 30 e poucos anos, casado, com filho, etc. Ele me achou, algum tempo atrás, em algum lugar na internet, né? Mandou uma mensagem, me deu contato, e de vez em quando a gente conversa pelo WhatsApp. Ele é muito católico, tudo, e ele, se é que já não se ordenou, pelo menos algum tempo atrás, ele estava fazendo um curso para diácono da igreja. Diácono é uma espécie de vice-padre, subpadre, não sei o que faz o diácono, mas eu sei que ele pode ser casado. Né? E aí ele me falou que esse grupo deles trabalha com esses moradores de rua. Eles pegam esse pessoal, levam para centros de acolhimento, onde o cara vai ter lá, vai ter banho, vai ter produtos de higiene, vai ter uma cama limpa para dormir, com roupa de cama, trocas de roupa. Né? E ele falou assim que é muito raro um cara desse ficar ali muito tempo, dar uma aprumada e tentar tomar um rumo outro na vida. Né? A maioria não fica 2, 3 dias. E por quê? Ali o cara tem hora para acordar, para tomar café, para almoçar, o cara tem que tomar banho, o cara tem que fazer barba, esses caras não querem regras. Eles não querem, eles se libertaram de tudo isso. Né? Todas essas amarras sociais, eles se libertaram e eles não querem. E quem não é de rua fica insistindo para que eles retomem essa prisão em que a gente vive. Ficam tentando dissuadir o sujeito a essa prisão, ficam fazendo um proselitismo de cárcere. Eles não querem, eles querem ficar ali. Por isso que não há, né, aquela coisa de ter a tal da piedade. Né? E até porque o básico eles têm, eles comem, eles pedem, as pessoas dão. Talvez seja um erro, né? Se ninguém desse, ou pouca gente desse, eles teriam que se virar, mas as pessoas dão, ou por culpa, ou por algum tipo de empatia, enfim. Né? Mas realmente a grande maioria deles não quer. Se eles são levados para um lugar desse, onde tem regras mínimas, eles vão embora. Né? Inclusive, esse meu aluno, alguém me comentou que nesses lugares, muitos deles se sentem sufocados. Então o cara está acostumado a dormir na rua, o céu é o teto dele, livre. Num quartinho, ele se sente realmente angustiado, sufocado. Ele quer ficar na rua. Ele quer ser o bicho solto. Ele quer ser o ser humano primal, o ser humano que nós éramos lá no comecinho da espécie. Hoje nós nos encarceramos, né, nas casas, em todas essas amarras sociais. Um cara desse, repito, é livre. Né? Chega a ser invejável, e não digno de pena. Né? Bom, isso posto, a história agora do Fabiano. Eu falei para ele, não, aqui onde eu trabalho é uma região nobre e está muito cheio desse povo. Inclusive, né, tem um mercado aqui perto, um Carrefour, onde se você entrar, eu entro pouco porque eu não gosto do Carrefour, nunca gostei. Ele tem um cheiro estranho, os preços são ruins, produto sempre meio duvidoso, enfim, nunca gostei, mas tem lá um Carrefour. E eu passo por ele,
quando eu vou a caminho do serviço de manhãzinha. E já tem ali uns 3, 4, bem na porta, e eles pedem para as pessoas, compra isso para mim, não sei o que, não sei o que. Alguns compram, outros não, eles vão ali, né? E eu falei isso para o meu amigo Fabiano, ele falou, então, eu já passei por isso. Eu estava andando pela cidade uma vez, passei ali perto, entrei, né, comprei lá um negócio, uma bolacha, na saída o cara falou, me dá uma bolacha. Acho que ele viu que tinha não. E ele me deu uma bolacha salgada. Quando o cara viu essa bolacha, o cara falou, olha, o mendigo de rua, não como essa bolacha não, eu só como se for clube social. Parece mentira, meu amigo, mas não é. Aí esse meu amigo Fabiano, ele falou, não, mas é que é boa também, né? Não, é boa, problema seu, você que come, só como clube social. Eu acredito que esse meu amigo tenha respirado, foi embora, comeu ele a bolacha, que se foda o sujeito, não devia estar com fome, né? Imediatamente, depois que ele me contou isso ontem, eu lembrei de uma outra história. Eu acredito que deva ter se dado com o mesmo morador de rua, com o meu mendigo, porque não pode ter outro assim, ou sei lá. Com uma amiga minha, esposa do meu amigo, meu corno amigo Fernandão, que ela mora por ali nas imediações desse mercado. E uma vez a gente estava na casa dele, ela contou que ela foi, entrou, e um cara, né, eu acho que é o mesmo, que só come clube social, falou assim, come uma latinha para mim de cerveja. Ela ficou meio assim, compro, e foi seguindo o caminho dela para entrar no mercado. Ele falou assim, mas tem que ser da vermelhinha. Eu falei, vermelhinha? Da Brahma. Ela foi, comprou umas 2, 3 pela, o cara exigiu, o cara queria que fosse da Brahma, né? Eu acho que é o mesmo cara, é só clube social e só se for da Brahma. Se der Sub-Zero, ele te joga a lata na cara, manda você enfiar no toba, né? Meu amigo, a coisa tá num nível nesse país que tá mendigo gourmet. Daí o título desse vídeo, mendigos gourmet. Só como clube social e só tomo da Brahma. É o mendigo Zeca Pagodinho, meus amigos. Eu fico imaginando se a coisa vai, né? Eu fico imaginando derivações disso, né? Uma pessoa sai lá, compra lá 2, 3 pãezinhos, né? Franceses, e fala assim, meu amigo, tá aqui um pãozinho pra você, não sei o quê. O cara olha, meio gourmet, né? Só toma Brahma e come clube social. Pão, meu amigo, né? Eu só como croissant. Isso é alguma coisa assim. Ou então o cara come lá um pãozinho, aquela coisa, compra, tá aqui uma mortadelinha pra você botar no meio do pão, não sei o quê, né? Que mortadela que é essa? Não sei, perdigão, não. Eu só como cerate defumada, incrustada de pistache. Eu acho que tá indo pra esse caminho, meu. Mendigo gourmet, né? O que esse povo precisa é de serviço, né? E que as pessoas parem de dar essas coisas para ele, porque o cara vai ter que se mexer de alguma forma, né? Mas isso não vai acontecer, né? Mas repito, eles não são agressivos, eles pedem, quem dá, quem não quer dar também não incomoda, são inofensivos, né? No mais das vezes. E além dessa indiferença que eu tenho, às vezes quando eu acordo de ovo virado, né, que eu saio, puta vida, eu acordo, mas não motivo nenhum, eu acordo de ovo virado, meio bipolar. Às vezes eu sinto sentia, né, uma certa indignação, eu fico puto se um cara desse me pede, senhor, me dá uma moedinha. Hoje eles não pedem mais porque eu passo todo dia ali, eles já sabem que eu não dou mesmo, então hoje ninguém nem me pede mais. Mas quando eu comecei a fazer esse caminho, eles me pediam, me dá uma moedinha. E eu ficava meio puto com aquilo, porque bicho, eu tinha moedinha para dar pro cara? Tinha, tá no bolso, eu ando com dinheiro no bolso ainda, dinheiro físico, 10, 12 reais, eu sempre gosto de andar, comprar uma cervejinha, não. E eu tenho essa moedinha, mas por que eu tenho a moedinha? Porque eu estava indo ali em direção ao meu serviço. Eu tenho essa moedinha porque eu ia passar 8 horas preso no escritório, enquanto o cara ia estar livre, feito um passarinho, flanando pela cidade, né? Comendo o que dão para ele. Inclusive, é muito comum, ali perto desse mercado, numa praça pertinho, eu olhar, achar, ver marmitex jogado fora. O cara come ali a carne, a misturinha, um pouquinho de arroz e feijão, e metade do arroz e feijão o cara joga fora. Ele sabe quem vai dar no outro dia. Eu fico puto. O cara me pede dinheiro, né? Sendo que eu tenho dinheiro, porque eu vou passar 8 horas trancado no escritório, cumprindo tarefas, etc. E o cara vai estar ali flanando, vai estar, né? Então eu ficava meio puto. Mas hoje também, isso já, né? Eles nem me pedem mais, né? Eu também já não fico mais tão puto assim, né? Então a história é essa, amigo, é o tal do mendigo gourmet, né? A coisa tá ficando esquisita. O cara pede, ainda exige marca, não exige, olha, mendigo sommelier, mendigo degustador,
Meu amigo, tá foda, viu? Esse país aqui, eu não sei para que caminho que vai não. Mas enfim, é isso aí.